Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa por ter todos vocês aqui com a gente neste trabalho de libertação consciencial cósmica, né? Quero dar boas-vindas a todos os amigos de todos os cantos do Brasil e do mundo que nos prestigiam e que nos honram com suas atenções. Eu hoje dou início agora a uma nova série, né? Tenho muitos vídeos ainda para fazer esse ano. Um deles é sobre os habitantes do Sol, dos sóis, né? De todos os sóis. Os sóis. Tem habitantes? Sim. E também uma surpresinha sobre a Terra. Então nós vamos aí intercalando, fazendo a série e vindo vídeos juntos também. E eu quero falar para vocês uma coisa sobre aqueles que vieram das realezas cósmicas. Vocês já puderam, de uma certa forma, observar que o reino dos céus, os céus é o cosmos, é o espaço que está lá fora. Os reinos do céu existem, mas não pertencem a Jeová. Até um amigo fez uma pergunta que eu quero responder. Antes da gente entrar, deixa eu só mexer aqui no meu celular para mim poder ver a pergunta. Espera aí. Paciência, só um bocadinho. Nessas horas que a pergunta some, que você não as encontra, e você segue firme e forte. Deixa eu ver aqui. Sumiu mesmo. Mas, continuando. Vocês puderam ver, nós abordamos, nós falamos sobre os reinos do céu, que são reinos que existem no espaço, no universo. O universo é todo cheio de reinos. Esse é digamos, é uma configuração, uma coisa que, digamos assim, ela faz parte da organização como escolheram para esse universo. Se existem outros, nós não sabemos. Mas sabemos que neste é baseado em reis, rainhas, uma hierarquia. Isso vem desde os primordiais. Mas respondendo a pergunta, achei aqui agora. No celular não achei, mas no computador eu achei. Marcelo, além do que você falou no último vídeo, existe a possibilidade de Jeová e sua gangue terem noção de que vão morrer? Você acha que não sabe? Muito antes disso aqui ser criado, ele já sabia que ele iria morrer. Ele sempre soube quando ele traiu covardemente os orianos. Eu acho engraçado, né? Tem pessoas que dizem assim: eu existo antes da existência desse mundo. Aí fica um bando de babacas religiosos. Oh, oh, você existe antes da existência do mundo? Como é que era isso daqui antes? Aí a pessoa se sente, né? A pessoa se sente quase que um deus, uma rainha, né? Porque fica um bando de pessoas sem, digamos, autoestima, né? É aquele negócio que eu falo, o religioso, ele tem a tendência a ser o quê? Ele tem a tendência a ser escravo espiritual. Ele nunca acha que ele é capaz, ele nunca acha que ele pode. Aí o que acontece? Quando vem um que solta em algum vídeo, né? Eu sou uma entidade cósmica. Eu existo muito antes da criação deste mundo. Meus amigos, na hora que você passar, fecha a porta por causa do som. As pessoas quase piram, ficam desesperadas, né? Deixa de ser bobo. Não, sério.
Deixa de ser bobo. Eu fico vendo esse tipo de coisa, eu vou até coçar minhas orelhas aqui, tá até coçando. Eu fico vendo esse tipo de coisa e pessoas que são capachos espirituais caindo na lábia de uns desses, né? Geralmente você vai ver esse tipo de coisa de pessoas que se dizem arturianos, pleiadianos, andromedanos, né? A galera Master Power Top, mas que na guerra põe um rabinho no meio das pernas e treme. E muita gente fica lá, oh, como que era isso aqui? Meus amigos, vocês são tão ancestrais, vocês são tão antigos, que muitos, muitos e muitos, nos milhões de vocês, em existência cósmica, datam antes deste sistema solar. Antes de muitos sistemas solares e estrelas, vocês já existem. Vocês são seres existenciais. Me dá dó. Eu vejo cada coisa. Sigamos no nosso trabalho de despertar de consciência cósmica. E eu sempre falo para vocês, falo, meus amigos, a humildade é algo que deve prevalecer. Mesmo que se, por exemplo, é lógico que eu não sou apenas um cocô cósmico, mas mesmo se eu soubesse que talvez eu fosse um nobre cósmico, ou um príncipe, ou qualquer ser de grande notoriedade cósmica, mesmo assim eu entenderia que eu aqui sou como qualquer um. Estou aqui para viver e vivenciar e aprender como qualquer um. Estou para experimentar experiências como muitos de vocês. Estou aqui para analisar e aprender, evoluir, somar em conhecimentos. Para que isso aconteça, para que isso se realize, isso eu estou falando se eu fosse um ser nobre que passa de um cocôzão, né? Mas se eu fosse um ser nobre, como que eu pensaria? Vamos lá. Em primeiro lugar, adentrando um mundo tridimensional de seres que estão bloqueados de suas memórias, de suas consciências e suas energias cósmicas. Eu iria fazer de tudo para ser o menor deles, para nunca levantar qualquer suspeita, porque no mundo de ego e vaidade, onde se você fala assim, ó, olha, eu existo desde muito antes da criação deste mundo, o povo fica assim, ó, nossa, conte para nós, como é que, nossa, que fantástico, maravilhoso. Vocês acham que seres evoluidíssimos iriam, que nós, verdadeiros seres iriam se revelar? Mas é nunca. Numa civilização primitiva, onde vocês precisam abrir os seus olhos, os seres caminhariam igualmente como todos. E as pessoas precisam aprender que ninguém na terceira dimensão é melhor do que ninguém, e nenhum ser, por mais que seja evoluído ou especial e importante no cosmos, ele nunca se mostrará ou sentirá-se assim aqui na 3D. Enquanto muitos cagadores de merda se dizem serem hiper megas importantes,
Os verdadeiros importantes se escondem de vocês. Se escondem de vocês. Porque não é importante que essas coisas sejam ditas aqui. Não é importante. Aqui são outros quesitos, são outras regras e outras leis. Temos soberanos cósmicos vivendo entre os humanos. Eu já disse para vocês, nem todo mundo que você vê é gente. Nem todo mundo que você vê é gente. E eles são os que estão acima de qualquer suspeita. Nem todo mundo que você vê na sua frente, na rua, é gente. E muitos são soberanos. Viajantes galácticos. Viajam de mundos e planetas e galáxias. E adentro aqui vivem normalmente. Pode até estar empurrando um carrinho de vender picolé, não desmerecendo. Eu já fui vendedor de picolé quando eu tinha 12 anos de idade. Vendi por uns 6 meses. Mas nem aquela pessoa, aquele vendedor de picolé, aquele velhinho que você olha. Porque os alienígenas usam corpos que vão estragar e envelhecer da mesma maneira. É a regra da terceira dimensão. Tem que viver conforme a regra da terceira dimensão. Mas os grandes seres soberanos, eles nunca vão se gabar e nunca nem vão se revelar. No mundo caído, para você ajudar, você precisa se igualar. Você precisa se tornar igual ou mostrar a todos daquele mundo caído que você é igual a eles, para eles se espelharem na sua força, em você. Eu tinha um amiguinho que se apresentou para mim em 2016 e me dizia que era um viajante cósmico estelar. Falei, que interessante. Marcelão se faz muito de bobo para viver. É uma grande habilidade que eu possuo, é fazer de bobinho para viver. Como eu me faço de otário, me faço de bobo, me faço de desentendido, mas existe muito mais por trás que vocês não imaginam. Tudo bem, você é um viajante estelar? Sim, eu viajo de constelações em constelações ajudando planetas. Seria mais ou menos um mochileiro galáctico. Muito interessante. E o que você faz? Até deixei ele dar uns pitacos no Chamado a Despertar, que era o movimentador de pedrinha, pêndulo. Lembram dele? Lembra do pêndulozinho? Lembra? Tá bom, viajante estelar. A melhor coisa para você destruir uma pessoa é você dar glória a ela. Quando você dá glória para a pessoa, ela se sente tão forte que ela se solta. E aí você derruba ela. É uma artimanha, viu? Você glorifica a pessoa e ela... Já viu aquele ditado? Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. É fatal. A pessoa se sente a maioral. Aí você pega ela direitinho, ó. Você capta quem realmente é. Porque o ego e a vaidade é exacerbado, é grande demais. Beleza. Deixei dar vários pitacos. Eu comentei como com a pessoa, um viajante cósmico, conhecedor de vidas alienígenas, conhecimentos cósmicos galácticos, vai pegar um pêndulo com cordão e um cristalzinho e ficar lá trabalhando igual adivinho? Cai fora. Vai enganar outro. A mim, não. Entendeu? É muito importante
Quem tem títulos de nobreza cósmica aqui não quer nem ouvir esses nomes. Repudia ouvir esses nomes. E quem não tem porra nenhuma aqui se coloca como os Master Power Plus Top da galáxia. É mole, hein? Quem é, aqui não quer ser. Não quer ser identificado. E quem não é, quer ser os que lá de fora é. Complicado, hein? Terceira dimensão é porreta isso daqui. Então eu digo para vocês precisam ser humildes e reconhecer que não são nada. Que somos todos iguais. Embora vocês sabem que não são. Vocês sabem que alguns estão um passinho à frente, outros estão juntos, outros estão atrás, mas todos podem caminhar e chegar na mesma direção, no mesmo objetivo. O que eu fico assim, eu já conheci vários nobres cósmicos e vou apresentar para vocês alguns nessa série. Sabe o que você percebe deles? É que eles são generosos. Possuem generosidade. Ao contrário dos que querem títulos e serem importantes demais para todos, os verdadeiros nobres são generosos. Eles têm dó desta humanidade. Querem ajudar de alguma forma. Porque, na realidade, eles estão imunes. Eles nascem e morrem quando querem. Morreu? Simplesmente foi embora. Nada segura eles em lugar nenhum. E eles não precisam ficar aqui vivendo. Eles podem rapar fora na hora que quiser. Mas muitos ficam aqui. Vocês sabiam que muitos ajudam na energia do planeta, ajudam na natureza, ajudam na energia consciencial, muitos ajudam de várias maneiras em muitos aspectos esse planeta? Até na vibração de pensamento desses planetas, eles estão aqui atuando para ajudar. Porque querem ajudar. Não só vocês, como os erros maiores e como os extraterrestres que estão aqui trabalhando e lutando para libertar as pessoas. E a pergunta do amigo diz o seguinte: existe a possibilidade de Jeová e sua gangue terem noção que vão morrer? Já sabem, desde a criação, desde a criação, onde muitos de vocês lutaram lá em Orion, eles sabem que quando eles arregaram, já era para eles. Já que vamos morrer, vamos matar e explodir esse planeta no momento final, prejudicando todos os seus superiores adormecidos. Bom, explodir, acabar isso aqui vai acontecer. Nem vai ser eles que vai fazer isso. Mas é aquele negócio. Os que estiverem preparados para ir embora vão para os seus planetas. Os não vão para Nim. Viver uma grande temporada de milhares de anos em Nim tranquilamente. Mas eu quero fazer um trabalho com vocês para que vocês entendam um pouco da hierarquia cósmica. Uma vez eu estava falando com o cara, né? Eu falei assim: cara, então você é um viajante cósmico? Sou. O jogadorzinho de pêndulo, né? De cristal. O que você pode agregar de conhecimentos cósmicos? Não, minha missão é diferente, eu assim. Rapaz, o viajante cósmico, ele conhece o cosmos. Ele tem que oferecer algo a mais. Conhecimento sobre o cosmos, o que ele viu, onde ele passou, como funciona, para ajudar as mentes aqui a se abrirem, a se destravarem. Não, mas aí... Então você concorda que você não é viajante cósmico coisa nenhuma, a não ser um viajante da maionese. Jogadorzinho com cordãozinho de pedrinha para ficar lá. E o engraçado, rapaz, o que teve de gente querendo
o serviço do cara. Vocês é tudo uns bandos esotéricos, isso sim. Misericórdia. Se eu abrir só uma banca aqui de leitura energética, que eu ia ficar rico, pô. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar a partir de agora. Nós vamos usar o quadro e eu vou apresentar muitos detalhes. É o início de uma nova série que deve durar uns 5 capítulos, se tudo der certo, igual foi as Guerras Orianas, tá bom? Espera aí, pessoal. Vou girar aqui, trazer o quadro aqui pra gente, né? Que aqui nós é tudo no improviso, é tudo na humildade. Deixa eu virar a câmera para cá. Deixa eu levar o quadro para cá. Não, o Marcelo não cabe aqui no canto, pô. O homem é gigante. Peraí. Para cá. Aí. Vocês estão vendo aí tudo direitinho? Pois bem, meus amigos, nós vamos falar sobre o universo. E eu vou falar para vocês, viu? A série Humanos Cósmicos foi muito importante para a gente chegar até agora, né? Lembra que eu falei para vocês do modelo do universo? O universo é esférico, com 7 pilares de contenção energética, para ele não se expandir. E nós temos as zonas dual e a uno, né? Expliquei para vocês nas séries Humanos Cósmicos que os unos, eles se debandaram e os primordiais unos estão trabalhando com as civilizações uno, que se encontram fora do perímetro, né, do que podemos chamar do Império Draco, que é um conceito, que é uma faixa onde habitam o quê? Os seres duo. Até mostrei para vocês já viram sobre os Argons, né? Os Argons já é página virada, é um assunto encerrado no canal. Não devo falar mais sobre os Argons, tá? Morreu o assunto, digamos assim, dos Argons. Esse canal, ele é um canal onde, digamos que presta serviços, né? Um exemplo, para os Dracos reptilianos. Então, o que o Marcelo Marins fala, ele trabalha, poderíamos dizer o quê? Para quem? Para os Dracos e os reptilianos. Então, chamados a despertar, o Marcelo Marins Consciência Cósmica é um canal Draco reptiliano. Certo? Então, os Argons já é página virada. E sempre o foco que eu vou manter, sempre são Dracos e reptilianos, Dracos e reptilianos, Dracos e reptilianos. Lógico que virão outras raças, outras séries, abordando outros assuntos, mas vocês nunca vão deixar de ouvir o Marcelo Marins sempre falar dos Dracos e dos reptilianos, porque essa é a energia e o foco do trabalho, chamados a despertar, ou Marcelo Marins Consciência Cósmica. Então, né? O que é o Marcelo Marins? Trabalha para quem? Para quem que eu faço o meu trabalho? Chamados a despertar é um trabalho Dracos e reptilianos. Marcelo Marins, Consciência Cósmica. Qual que é a energia, o foco do trabalho? Dracos e reptilianos, tá bom? Eu, digamos, estou aqui para trabalhar, para ajudar, para acordar os Dracos e os reptilianos adormecidos. Beleza. Bom, ô Fabiana, faz um favor para mim. Estupidamente aqui o meu apagador voou para longe. Eu preciso de usar o maledito. Até eu levantar daqui, 10 minutos. Pegue para mim, por favor, por gentileza. Muito obrigado. Então, vamos lá. O pessoal ficou muito balançado, né? Com os Argons. Os Argons é top, né, pessoal? Fala a verdade, né? Uma civilização top. Teve muita negaiada aí que virou a casaca, né? Virou a casaca pros
os Argons. Mas os Argons sabem que eles são Argons, né? Os Argons são os Argons, e os Dracos são os Dracos, e é uma energia, são energias distintas. E eu vou trazer para vocês muitas informações e vou abordar sobre uma raça de Dracos. Bom, eu sou péssimo em desenho, vocês sabem disso. Me perdoem minha falta de habilidade. Imaginem isso aqui seria mais ou menos como se fosse cabelo. Não é, imagina um cabelo, mas não é cabelo, como se fosse algum tipo de, digamos, vamos por chifres. Bom, meu desenho parece desenho de criança, né? Perdoe minha ignorância aqui, pessoal. Existe uma raça de Dracos. Oh, que bosta. Tem que fazer um curso de desenho. Eles se vestem como... Tem garras. Se vestem como... Se estivessem com um roupão. Não sei se está pegando aí. Oh, que vergonha no desenho, mas é por aí para vocês entenderem. Existe uma... Eu vou falar sobre vários tipos de Dracos, né? O desenho está parecendo um espantalho, mas vocês vão entender mais ou menos por aí. Existe uma raça de Dracos, mais ou menos, não parecendo essa assombração, mas mais ou menos assim, que não usam asa. Existem Dracos que não usam asa. E esses Dracos possuem um conhecimento que simplesmente, com um estalar de dedos, Satã e o seu soberano deixariam de existir, como toda a Via Láctea. Depois eu faço um trem que presta. Desenho horrível. Sabiam disso? Existe uma raça ancestral de Dracos que, com o estalar de dedos, Satã e a Via Láctea viraria pó. Mas vamos lá. Depois eu faço um desenho caprichado para vocês. Hierarquias. Vocês sabem que uma galera gigantesca saiu do sexto universo e a maior quantidade são de características do e a menor de Uno. Seria mais ou menos assim, só para uma estimativa para vocês. Seria mais ou menos assim, ó. 80%, um exemplo, seria Duo e o resto 20% Uno. Os 20% Uno não ficam nessa região aqui, ó. Eles não ficam nessa, porque aqui eles se sentiram muito traídos, se sentiram muito sacaneados e se arrependeram de terem dado ouvido aos Duo. E aí o que acontece? Eles debandaram o universo afora e eles se encontram na faixa 1, fora do quê? Fora do que chamamos do Império Draco, que é onde residem os Duo. Então, eles não trabalham, esses aqui, não trabalham com hierarquia. Eles trabalham com individualismo. Eles podem trabalhar cooperando uns com os outros, ajudando, dando informações uns para os outros. Isso é possível e acontece muito deles se comunicarem entre si, entre eles. Mas eles não formam, digamos assim, eles não têm uma bandeira específica ou um código de existência. E aqui
aqui, ó. Vamos falar em termos de terra? Aqui moram os peido-adianos. Os peido-adianos. Não, vou corrigir esse nome aqui. Os peidadianos moram aqui nessa região. É tudo duo, tudo duo. Andromedanos. Os arcturianos. Sabe essa galera aí que se apresentam como seres de luz evoluídos? Rapaz, isso tudo é da região duo. É tudo da região duo. Tudo. Os peidadianos, os andromedanos, os arcturianos, e essa galera da luz, é tudo aqui, ó. É tudo aqui. Não tem um que se manifesta, digamos, aqui na Terra, um exemplo, que seja dessa faixa aqui, ó. Sabe por quê? Porque esses aqui repudiam, digamos assim, essa energia, embora de vez em quando rola uns troca-troca, tá ligado? Mas isso é difícil de acontecer. Até nas séries Humanos Cósmicos eu falo sobre isso. Mas digamos que onde nós estamos, seja aqui, ó, lá no centrozinho do D, ó, Satã está aqui, Via Láctea. Eu vou te falar, tá longe. Mas tá longe que é uma maravilha. Uma maravilha a longura que se encontra. Então, essa galera, se um ser uno, a energia dele é muito diferente. Seria muito interessante ele atuar na Terra. Mas aqui, nesse hospício cósmico, nem eles não fariam isso nunca. Aqui não. Então vocês vão ver aí que esses peidadianos, andromedanos, arcturianos, aí essa galera do bem, é tudo duo. Tudo pertence ao Império Draco. Mas continuando. Vamos falar agora sobre hierarquias. E nós vamos apresentar alguns reinos e alguns tipos de reinados do universo. E vocês vão ver que vocês acharam bonito o dos Argons, vocês vão achar que o dos Argons é uma porcaria. O universo é complexo, é uma coisa cada vez maior do que a outra. Mas beleza, decora isso daqui. Do Uno, os Uno estão nessa região afora do Império Draco, e nós temos a porcentagem de seres duos maior. Isso eu estou falando de primordiais, que são os seres do sexto universo. Agora vamos pegar os primordiais e vamos montar uma estrutura muito humilde, muito básica de hierarquia. Primordiais. Lá no sexto universo, existiam aqueles que sabiam, tinham muito conhecimento. É igual aqui, não tem pessoas que têm muito conhecimento, outras menos. Existe isso lá também. Conhecimento, meus amigos, se chama, no universo, poder. E os primordiais, vamos separá-los para vocês entenderem, não vou chamar de tribo, vou chamar de clã. Mas vocês podem chamar de família, tribo, do jeito que vocês quiserem. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer melhor. Aí eu vou botar aqui, ó, 3 pontinhos, continuando pontinho, um exemplo, chegando ao clã 1000. Mas eu vou dizer, eu estou falando para vocês que é humildade da minha parte, assim, fazer isso aqui, porque o universo ele é tão complexo, ele é tão gigantesco. Se vocês já pararam para reparar o tanto de galáxias que o universo
um modo, digamos, visível poderia ter. Agora, multipliquem isso ao infinito. Mas eu vou usar uma escala de 1 a 1000, mas na realidade é uma escala de 1 a milhões. Milhões de primordiais. Milhões. E os primordiais, existe uma hierarquia dentro deles. Não existe irmandade, existe soberania. Os mais que possuem conhecimento, poder, esses mandam mais. Tem mais faixas de, que podemos, vamos dizer, mais faixas de interação, achei a palavra. É como se, por exemplo, embora exista o Império Draco, vou fazer numa escala maior. Digamos que esse é o Império Draco, tá? O universo não é um campo sem dono. Até vou baixar a câmera para vocês verem. Existem campos, células, separação de vibração. Isso aqui é muito simples, é muito humilde, esse exemplo. Mas é só para vocês montar um pequeno raciocíniozinho, tá? Isso aqui coloca Jeová ainda num estado de maior deprimência. Eu vou fazer isso aqui meio grotesco para vocês, que eu quero que vocês entendam como que seriam os domínios do Império Draco. O universo não é um campo aberto sem dono. Os primordiais, eles controlam tudo e é tudo muito bem estruturado. Tudo muito bem estruturado. Então, chamaríamos de facções, clãs, regidos por eles. Isso é muito simples o que eu estou fazendo. Temos aqui, né, os pilares de contenção energética do universo. Eu fiz isso aqui muito simplesinho, para vocês entenderem o que é o conceito do Império Draco. Aqui existem faixas de zonas de frequências que podemos chamar frequências mais nobres e frequências mais pobres, digamos assim. Então, eu diria mais ou menos assim, vamos fazer uma divisão energética. Lembra que eu fiz aquele exemplo com o universo como se fosse uma bola, assim, tudo movimentando, tudo, umas coisas, umas galáxias vindo em cima da outra, é como se fosse uma panela de pressão querendo explodir, então existe uma grande movimentação. Existem, presta atenção nisso aqui agora, muito importante. Existem bolsões, vou chamar de bolsões, tá? Bolsões energéticos dentro do universo. Seriam bolsões, pessoal, energético dentro do universo. Existe também nas zonas humus. E as zonas humus aqui é o Quiz Grande, mas elas, para falar a verdade, elas são pequenininhas. Igual tá lá nas séries Humanos Cósmicos. Aqui eu fiz muito, né? O desenho ficou mal feito, mas seria mais ou menos assim, ó. Ó.
É que o desenho ficou desproporcional. Mas lá nos humanos cósmicos, está bem feitinho, está até bonito. Então é pequeno. E existem os bolsões também, de frequência. Aqui, ó. Aqui é o lar dos primordiais, ó. Então, existe bolsões que podemos chamar, eu estou chamando de bolsões, você pode chamar o que você quiser, bolsões de energia dentro do universo. E cada região, cada quadradinho que vocês percebem, pertence a um determinado clã, ou uma determinada família primordial. Aqui, digamos assim, um quadradinho, ele é, aos nossos entendimentos, infinito. Nós nunca conseguiríamos entender ou contemplar o que seria, digamos, essas células, vou chamar de células para vocês entenderem, desses campos pré-definidos pelos primordiais. Aqui, o universo é muito organizado. Não é bagunça, tipo assim, um deserto, vou explorar, vamos ver. Não. Tudo tem dono. Tudo tem dono. E aí, na hierarquia dos primordiais, presta atenção. A família que eu estou chamando em si, ou clã, do jeito que você entender, conforme o seu conhecimento, conforme o seu padrão de força energética, conforme o que eles possuírem mais, quem mais tem, mais possui. Então, esses lugares, eles são já pré-definidos para um clã primordial. Por isso que eu falo para vocês que os primordiais, quem não se lembra de eu falar nos vídeos, pessoal, os primordiais sabem de tudo que acontece no universo. Eles são os únicos que sabem tudo o que acontece no universo. Tanto esses aqui quanto esses, mas esses aqui têm uma faixa maior de domínio. Então, os primordiais são os únicos que têm poder de saber o que está acontecendo no universo inteiro. E aí, o que que dá? Conforme o poder, conforme o conhecimento, isso aqui é dividido a mando para cada um. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Lembra que eu fiz esse exemplo assim, que filhos de primordiais saem para o universo? Lembram? Mas eles, agora que vem uma coisa interessante, inédita, que eu deixei para essa série. Eles não vão em qualquer lugar, não. Eu sou filho de um primordial, eu vou para qualquer lugar. Para você ir, você precisa de pedir permissão para aquele na qual pertence aquela faixa exclusiva do universo. Você não vai indo para qualquer lugar. Tanto que vou pegar um quadradinho desse. Por exemplo, eu vou dar destaque nesse quadradinho aqui, ó. Vamos ampliá-lo para fora. O que aqui possui? Milhões de galáxias. Milhões, tá? De galáxias. Infinitas civilizações. De tudo quanto é tipo de espécie, energia e configuração que vocês imaginarem. Piratas espaciais, sóis, ou seja,
o que nós entendemos como um universo, tudo se aplica aqui. Então, milhões de galáxias. Vamos dar um destaque para esse daqui. Milhões de galáxias também. Mesmo molde desse daqui, ó. Vamos pegar um outro numa zona mais exclusiva. Esse aqui pode chegar na casa dos bilhões, não é milhões, não, bilhões de galáxias. Com infinitas civilizações, sóis, planetas, galáxias, pirata espacial para tudo quanto é lado. Então vocês vão perceber que os primordiais, eles têm todo o controle do universo. E cada setorzinho desse pertence a um clã primordial. O universo é muito complexo. Quando eu falo que é complexo, não estou brincando, não. Não é igual o povo fala, eu sou um soberano de um outro universo. Eu sou um imperador, uma imperatriz do primeiro universo. Ah, vai se catar, meu. Então mostra alguma coisa grandiosa. Em vez de ficar nessa falácia falando besteira, abobrinha. Esse aqui pode ser abobrinha, mas isso aqui é mais elaborado, pô. Isso aqui é muito mais. Isso mostra um universo muito mais complexo, muito mais cheio de energia, de seres, de muito mais regras. Não é essa palhaçada que o povo fica falando. Cada doido que aparece. Beleza. Quer um exemplo? Eu disse para vocês, até brinquei, né? Disse que aqui, ó, bem no centro, seria onde está a Via Láctea e está a galáxia de Satã. Por essa informação que eu deduzi para vocês, que eu disse para vocês, vocês podem tirar uma dedução muito interessante agora. Vamos lá, eu quero ver a mente de vocês trabalhando, porque vocês são seres cósmicos. É por isso que eu falo para seres alienígenas e não humanos. Humanos não vão entender isso aqui, nem é poder de reza brava, pô. Mano só sabe rezar, ué, pedir. Mano só sabe rezar e pedir e agradecer a Deus por tudo. Deduz-se, então, que se aqui, nesse ponto vermelho, se encontra a galáxia, preste atenção, de Satã e a Via Láctea, deduz que pertencem ao mesmo clã ou família. Outra informação. Embora o filho do primordial de Satã disse aos seus pais, eu vou expandir, eu vou para o universo. Eu vou criar algo no universo. Aí o que acontece? Ele sai, ele não vai para qualquer lugar, não. Ele vem para a região do seu clã ou da sua família. Ele não sai a esmo, assim, igual sem beira, não. Ele desce para uma região familiar. Certo? Ele é quem manda nessa região. Existe essa hierarquia também. Aqui é tudo copiado do universo. Quem manda nessa região são, digamos, para vocês entenderem, os pais dele. Ele
ele pode criar a sua galáxia, ele pode criar o seu povo, mas ele não pode, de forma nenhuma, embora cogita-se que possa, ele não pode passar por cima das diretrizes do seu clã ou do seu pai ou mãe. Se ele criou Satã para ele, então ele só mexe em Satã na região dos clãs familiares. Ele não tem poder, a não ser que seja permitido, para mexer em mais nada dessa região. Quem mexe é seus pais, se for o desejo. Por isso dele não destruir Orion. Perceberam agora, né? Não destruiu Orion por quê? Porque Orion pertence ao pai dele, como milhões de galáxias que estão nesse setor pertencem aos seus pais. Ele é um filho, ele está no grau de submissão. Existe aí, o sétimo universo, ele é hierárquico. Por isso ele não destruiria nem se ele quisesse a Via Láctea. Vão ligando as coisas em uma outra? Nem se ele quisesse, ele teria como destruir a Via Láctea ou qualquer outra galáxia. O porquê que, como Argons, eles esperariam pacificamente o cruzamento das galáxias passar em paz? Porque a região, a galáxia Via Láctea é do papai. Como todas as outras milhões de galáxias pertence ao clã familiar dele. Ele desceu pro playground para brincar, criou sua galáxia, seu povo. Seu clã permitiu. Mas desde que seu clã não ofereça risco para as outras galáxias existentes, controladas pelo que poderíamos chamar, para você entender, de pais ou clã, o que posso chamar de sua família. Entende o padrão organizacional do universo? Entende o que é isso? Bem interessante, né? Muito interessante. Ó, se você não assistiu Humanos Cósmicos, da parte que mostra o quadro, tem uma narrada e tem que passou a usar os quadros. Se você não assistiu Humanos Cósmicos, se você não assistiu aqueles outros vídeos que eu usei o quadro também, vídeos de apoio e suporte, se você não assistiu as Guerras Orianas, você vai ficar boiando completamente. E, assim, sinceridade, eu acho que se você não tem essa disposição em querer aprender essas coisas, eu acho que já está na hora de você abandonar o trabalho chamado Despertar o Marcelo Marins Consciência Cósmica. Porque a partir de agora, esse trabalho vai se tornar cada vez mais muito cheio de informações. Então, eu acho assim, se a pessoa não realmente tiver vontade, realmente ela vai perder muito tempo dela. Eu até prefiro que a pessoa assista outros canais que fala de pessoas que existem antes do cosmos, que eles são poderosos, né? Vamos fazer oração, meditação, teleguiado pelo mestre e tal. Eu até prefiro, para falar a verdade, do que as pessoas não terem disposição para entender isso daqui. Porque a partir de agora, o trabalho vai só ficar cada vez mais forte em informações. É sério. Eu não converso mais com humanos. Eu não falo mais para humanos. Eu falo para seres cósmicos. Ah, não estou entendendo nada, cara. Você é louco. Não. O seu ser humano não está permitindo você entender porque você está totalmente humano. Porque aqueles que estiverem em suas forças
cósmicas, estando em ligação com os seus seres cósmicos, vão entender tudo o que eu quero passar. Vocês estão muito mal acostumados com canalizaçãozinha de frota estelar, né? De Star Wars cósmico, neguinho aí pintando e bordando na mente de vocês para que vocês venham a lamber os pés deles e idolatrá-los, inflamando os egos deles. Vocês estão muito acostumados com esse tipinho de gentinha na internet. Então, se você não conseguir acompanhar, eu te aconselho a você seguir esse tipinho de gente. Que não são porra nenhuma, mas se acham. Porque aqui os que se acham nunca... Não, aqui, aqueles que realmente são alguma coisa, não demonstram. Entenderam? É por isso que o Filho primordial, dono, Pai, soberano, Deus de Satã, não destruiu a Via Láctea. A galáxia Via Láctea é muito arcaica, muito atrasada ainda. Praticamente são pouquíssimas as galáxias que têm conhecimento de quem, digamos, entre aspas, possui a soberania da região na qual elas estão instaladas. Sabiam disso? Poucas galáxias sabem quem são os primordiais e que a instalação da sua galáxia, ela pertence a uma região que possui donos, de tão grandes que essas regiões são, de tão grande que essas regiões são. E aí o que acontece? Nós temos as hierarquias. Filhos dos primordiais descem e criam galáxias, mas somente na região pertencente ao seu clã, ou, para você entender na linguajar da Terra, região familiar. E tem agora uma coisa bem interessante. Aonde está a faixa dos primordiais? Eu não pus aqui no exemplo do universo para vocês, que aqui é o lar dos primordiais. Não é aqui que eu pus? Pois bem. Quanto mais próximo estiver da faixa deles, quanto mais perto for da faixa deles, podemos chamar de mais poderosa e mais nobre em energia e conhecimento é a região. Porque eu já disse em vários vídeos para vocês que dos primordiais partem toda a energia de vida existencial do universo. Não foi assim que eu falei? A energia de vida no parte deles. A vibração energética deles, ela pulsa, emitindo suas energias adentro da galáxia. E quanto mais próximo venham a se encontrar da região deles, mais nobres e privilegiadas são os clãs, as regiões, as faixas, os campos do universo. Então, para vocês terem uma ideia, eu não coloquei, não foi a esmo, vou colocar de qualquer jeito. Não foi assim. Lembrem-se que eu disse para vocês que
o que nós conhecemos como a nossa galáxia aqui, que está residindo, estaria mais ou menos no meio do universo. Então vocês vão entender que, digamos, os donos dessa região são bem menos prestigiados do que os outros que estão próximos nesse modelo de entendimento dos primordiais. Conclui-se o que, mais ou menos? Que o clã primordial ou familiar, vindo do sexto universo, estaria mais ou menos nessa classificação, um exemplo, de 1 a 1000, em matéria de poder, conhecimento e privilégio, 500. Mais ou menos por aí. Essa aqui é a escala de milhões. É a escala de milhões. Eu estou adaptando isso para a sua mente compreender. Porque a mente, o conhecimento e a percepção do extraterrestre é infinita em relação à sua. Então, como tridimensional, vamos adaptar um molde para o entendimento de um terráqueo tridimensional conseguir assimilar, para que todos consigam compreender. Então, vocês percebem que, um exemplo, o clã na qual o soberano de Satã pertence, ele é um filho e ele tem poder só sobre a sua galáxia, porque a região de campos infinitos, digamos assim, desta região pertence ao clã na qual ele, né, é filho, digamos assim. Para vocês terem uma ideia, seria em matéria, numa escala de 1 a 1000, de poder e importância no universo, mais ou menos 500. 500. E por isso, eles habitam uma faixa energética mais centralizada do universo. Para vocês entenderem. Isso é só o começo. O que eu vou abordar nessa série, preparem a mente de vocês, ela vai explodir. Mas eu estou fazendo... Eu poderia aplicar isso com alienígenas, aí eu usar na escala de milhões, bilhões, faixas de frequência e energias, mas vocês não aguentam. Então, eu estou adaptando isso daqui para vocês entenderem. E eu acho que já está um pouquinho difícil o entendimento, mas eu sei que vocês são capazes. Porque eu sei que eu não estou falando mais com humanos. Eu estou falando com seres cósmicos. Então, por aí vocês entendem o porquê que o soberano de Satã, nem se ele quisesse, ele explodiria Órion, explodiria a Via Láctea. A Via Láctea, como milhões de galáxias nessa região, pertence ao clã dele. É por isso que eu digo para vocês, que vocês entendem, o universo tem demarcações privilegiadas. Isso tudo foi um grande problema para o sexto universo. Quem está vindo dos humanos cósmicos para cá está tendo uma explosão de raciocínio e energias. Bom, vou parar por aqui, que eu acho que por aqui já é o suficiente. E depois eu sigo dando sequência, que aqui tem muita coisa para explicar, para vocês entenderem. Sabe por que eu faço isso? Para mostrar para vocês que vocês têm que se esforçar cada vez mais e mais. Essa terra é medíocre, isso aqui é um lixo. Por isso que vocês vivem aqui, nem sabem o que vocês estão vivendo, digamos assim. É por isso que eu faço esse trabalho. Porque isso aqui, de uma certa forma, impulsiona, aguça em vocês
o querer, o conhecer cósmico. Isso é que muda a mente de vocês. Digamos que vocês se tornam mais inteligentes. Para uns, isso aqui já está passando para lá do Deus me livre da loucura. Do Deus me livre da loucura. Mas eu não falo para humanos tridimensionais. Prefiro falar para 10 pessoas que me entendem do que para 1 milhão de imbecis que vão ficar boiando. Deixa eu voltar com vocês. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Aguentem o tranco. Eu sei que isso aqui mora tudo dentro de vocês. Eu estou falando para seres cósmicos, não mais para humanos. E essa série sobre, digamos, a hierarquia de reinados, reis, príncipes. Depois dessa série eu vou dizer para vocês já não são mais os mesmos, mas vocês deixarão de ser muito, muito mais do que vocês já foram até agora, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço para todos vocês. Parem, pensem, reflitam e analisem. Vocês são capazes, eu sei que são. Isso aqui para vocês é fichinha. Tem muita coisa para mim. Né? Quem aguentar o tranco cósmico, energético, vamos embora. Senão vai ter videozinho de neguinho aí falando que é Deus e vocês não são nada. Né? Que vocês são... Falando que eles vieram do cosmos e vocês vieram do macaco. E para isso vocês são inferiores a eles. Um abraço para todos os amigos do Chamado a Despertar, do Marcelo Maris Consciência Cósmica, e a gente se vê aí, tá bom? Nos nossos próximos vídeos. Foi um grande prazer, sejam bem-vindos a essa nova série, e vamos que vamos, porque o tempo está curto. Tchau, tchau.